Olá, gente, tudo bem? Então, gente, nós estamos aqui de volta. Dessa vez, nós estamos aqui com uma lista de exercícios, né? Onde nós iremos resolver juntos para tirar algumas dúvidas, fixar, né? Aí, o que ficou, as dúvidas da aula passada. E então, nós vamos falar agora sobre nesses exercícios, sobre calor e temperatura, como nós já estudamos, né, nas aulas anteriores. Então, gente, nós temos aqui algumas questões, né, onde nós vamos ver algumas situações do dia a dia, onde nós vamos poder refletir acerca, né, desses fenômenos relacionados a calor e temperatura. Bom, na primeira questão, nós temos aqui, um estudante diz que quando encosta a mão no gelo, o frio do gelo passa para a mão. Analise a afirmação desse estudante. Bom, por que o estudante diz que o frio, né, o frio da mão, do gelo, aliás, passa para a mão? Bom, a gente viu sobre transferência de calor, né, e sensação térmica. Então, a sensação, né, de frio que esse aluno teve aí é devido, né, à temperatura do seu corpo, que provavelmente vai estar a uma temperatura bem maior, né, como nós vimos que a temperatura do nosso corpo pode chegar até 37 graus Celsius, né, 36,5, 37. E o gelo provavelmente está aí a uma temperatura de 0 graus, né? Então, é uma diferença de temperatura bem grande, por isso que ele vai dizer que o frio da mão frio do gelo passa para a mão. Mas aí nós temos a transferência de calor. Por quê? Porque nós vimos que o calor, né, é energia em trânsito, ou seja, e ele vai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, nesse caso, né, o que estaria indo é o calor que estaria sendo transferido da mão do estudante até o gelo, né? E ele estaria sentindo aí essa sensação térmica, né, de frio. Então, essa afirmação desse estudante se deve a essa explicação. Segunda questão. Segunda questão, você retira uma lata, né, uma lata e uma garrafa de vidro de refrigerante que estava bastante tempo na geladeira. Porém, a sensação térmica é de que a lata está mais gelada do que a garrafa. Por que isso ocorre? Bom, então, devido ao que nós já estudamos, nós podemos afirmar o quê? Que tanto a lata como a garrafa, eles vão estar à mesma temperatura. Por quê? Porque eles estavam ali no mesmo ambiente, né, sujeitos à mesma temperatura. Mas essa sensação térmica de que a garrafa estava mais gelada, de que a lata... Mas essa sensação térmica de que a lata, né, provavelmente feita de alumínio, estava mais gelada do que a garrafa de vidro, se deve, né, por causa da sensação térmica e, como nós vimos, dos condutores de calor. Então, nós sabemos que o alumínio, ele tem uma maior facilidade de condução do calor do que uma garrafa de vidro. Então, essa seria a diferença aí, né, por que ocorre essa sensação térmica de que a lata está mais gelada do que a garrafa. Bom, letra B. Imagine que a lata e a garrafa ficam fora da geladeira por 15 minutos e a temperatura ambiente de 28 graus Celsius. Nessa situação, é esperado que o recipiente libere ou absorva a energia térmica. Justifique sua resposta. Bom, se eles estavam ali na geladeira, né, com certeza eles estavam a uma temperatura muito baixa, né? Então, ao ser retirado da geladeira, esses recipientes, ao serem retirados da geladeira,
e serem submetidos a essa temperatura ambiente de 28 graus Celsius, de acordo com o que nós vimos sobre o que é calor, né, que calor é energia em trânsito e flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, se o corpo ele está a uma temperatura menor do que a temperatura ambiente, provavelmente esse corpo vai absorver energia térmica. E essa energia térmica vai fazer com que a sua temperatura, né, entre ali em estado de equilíbrio com a temperatura ambiente. Bom, nós temos aqui, né, a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: indique o principal processo de propagação do calor envolvido em cada um dos seguintes casos. Bom, nós temos aí o primeiro caso: aquecimento das camadas superiores da água em uma panela sobre a chama do fogão. Bom, então nós sabemos que as formas de propagação do calor, nós temos as formas de propagação de calor dada pela condução térmica, pela convecção, né, através das correntes de convecção, e temos por irradiação, né, por meio de nós vimos aí pode ser transferido por meio de raios, né, infravermelhos. Bom, então essa afirmativa aqui da letra A, ela se deve, né, a que fenômeno? Então, quando a água é aquecida, nós vimos lá que as camadas inferiores, né, elas são aquecidas mais rápido do que as camadas superiores, porque elas estão mais próximas ali em contato com o fogo, né, com as chamas. Então, essas moléculas de água aquecidas vão subir, porque vão ficar com uma densidade bem menor, e as moléculas de água fria vão descer. Então, vai ocorrer esse movimento aí das correntes de convecção, né? Convecção. Então, a forma de propagação envolvida neste caso na letra A é a convecção. Bom, nós temos na letra B, né, o aquecimento de uma barra de ferro. Bom, que processo é atribuído ao aquecimento de uma barra de ferro? Bom, nós vimos que ao aquecer uma barra de ferro, né, o calor, né, ali da chama, ele vai ali ser conduzido, né, ao longo daquela barra, né? Nós temos um exemplo até de um experimento, né, de uma barra de ferro, né, onde nós colocamos taxinhas e de acordo com que essa barra vai se aquecendo, essas taxinhas vão caindo, se deslocando. Então, na letra B, a forma de propagação de calor, nós temos a condução. E, por fim, na letra C, nós temos o aquecimento de uma pessoa exposta ao sol. Bom, aqui nós temos, né, na letra C, nos restou aí, né, o meio de propagação sendo a convecção, né? Aliás, a irradiação. Por quê? Porque o sol vai liberar ali raios, né, infravermelhos, no qual a pessoa vai estar exposta ali, que nós vimos que não precisa, né, a propagação de calor por meio de radiação não precisa necessariamente de um meio para se propagar. Então, mesmo o sol estando a uma distância bem longa, mas ele emite aí esses raios, né, na qual a pessoa vai estar exposta. Então, essa letra C vai ser a radiação ou irradiação.
né? Então, nós temos essas três formas de propagação do calor relacionado aí a essas três situações. Bom, nós temos aqui essa outra pergunta, onde diz: sabendo que um aparelho de ar-condicionado retira ar quente e lança ar frio no aposento, em que posição ele funciona, colocado na parte superior da parede ou na parte de baixo? Bom, o ar-condicionado, né, a forma de propagação do calor que vai ser utilizado aí nesse processo vai ser o processo de convecção. Por quê? Lembra do exemplo da panela fervendo? Então, bom, o ar quente, ele sempre vai ser menos denso, ou seja, ele sempre vai estar nas camadas superiores, enquanto o ar frio, ele vai ser mais denso e ele vai estar nas camadas inferiores. Então, como o ar-condicionado libera ar frio, se eu colocar um ar-condicionado na parte inferior, né, da parede, por exemplo, aquele ar frio, como ele já é denso, ele não vai tender a subir, né, fazendo com que aquele ar fique confinado ali naquela região inferior, né, do ambiente ali. Então, é por isso que nós colocamos o ar-condicionado sempre em cima da parede. Por quê? Porque ele vai liberar ar frio, né? E vai ali resfriar aquele ambiente de cima. Esse ar frio vai tender a descer, né? Fazendo com que as moléculas de ar frio que estão embaixo, né, se espalhem por todo o ambiente. Então, esse é o funcionamento do ar-condicionado. Por que nós não podemos deixar ele na parte de baixo e sim na parte de cima? Bom, por consequência, o aquecedor também, né, já aproveitando aqui, o aquecedor também, ele vai ser esse mesmo, né, ter esse mesmo processo. Porém, né, ao contrário do ar-condicionado que libera ar frio, o aquecedor libera ar quente. Então, o aquecedor já vai ficar na parte inferior da parede, né? Porque as moléculas de ar quente vão subir, né? E vão aquecer ali o ambiente. Então, nós ficamos por aqui. Espero que esses exercícios tenham ajudado a fixar mais essa ideia de calor e temperatura. Até a próxima aula.